É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Deite Onde Van, um podcast onde nós te ensinamos como o minimalismo pode deixar a sua vida mais leve e funcional. Hoje nós temos uma convidada muito especial, importada de Ouro Fino. Olá, Betânia. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, seja bem-vinda, Betânia. Obrigada. Boa Olá, tarde, Carol. Grazi. Tudo bem? E nós vamos falar sobre os diversos papéis da mulher hoje na sociedade, né? Sim. Eu tenho falado bastante que o projeto da Mulher Maravilha deu errado. A gente está agora com dificuldade de aceitar que o projeto Mulher Maravilha deu errado. Mas ele falhou, ele deu errado. Betânia, fique à vontade, se apresente. Quem é você, o que você faz, por que você faz o que faz. Bom, gente, então obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui com mulheres tão incríveis, maravilhosas, mas não maravilhas. Sim. Bom, eu sou a Betânia, eu sou esposa do Cássio, mãe da Mel, sou empresária, sou amiga, irmã, filha, empresária, um monte de coisas, né? Juntas e misturadas. Hoje eu sou o CEO da BM Vagas, que é uma agência de RH estratégico e recrutamento e seleção, e é uma rede de franquias, né? Na verdade, nós fundamos a BM Vagas e começamos o processo de multiplicação. Hoje já somos mais de 20 unidades, né? Começamos o processo em setembro do ano passado e assim estamos indo, né? E junto a isso, a gente continua coordenando a família, né? Coordenando a nossa casa, mas eu acho que o meu principal papel é ser uma mulher cristã, além de tudo isso, né? A gente está a serviço do reino em todas as coisas que fazemos. Que legal, Que isso é legal. muito bacana. Empreender com propósito, né? Exatamente. O que é a BM Vagas? A BM Vagas, ela é um espaço de realização profissional, né? Tanto para o franqueado quanto para as pessoas que buscam emprego. Então, nós somos a ponte entre as pessoas que estão ali buscando uma nova oportunidade de mercado e o empresário que precisa de bons funcionários. E nós fazemos essa ponte, né? E sob uma outra perspectiva, a BM Vagas também é uma franquia adquirida por pessoas que desejam empreender. Então, eu digo que a BM Vagas é um lugar de realização profissional, porque se você quiser um emprego, você tem. Se você quiser fazer um freelancer, você tem, porque toda a nossa rede hoje é atendida por um time de headhunters, mulheres e homens que estão em casa, trabalhando home office, né, para atender as demandas dos franqueados, ou então você pode ser um franqueado, né? Então, eu acredito muito que a profissão, a nossa carreira, ela seja uma forma da gente realizar o nosso propósito, né? Além de, claro, ser uma forma da gente ter a nossa renda, né? Sustentar a nossa casa. Então, a BM Vagas é isso, ela é uma realização profissional, porque eu sempre acreditei que a carreira e o nosso propósito tinham muita interligação, né? Então, hoje, antigamente, a BM Vagas era minha, né? É a sigla de Best Member. Nós estamos procurando os melhores funcionários para as empresas. A gente fala que as vagas das melhores empresas estão na BM Vagas hoje. Era só para mim, uma realização pessoal, e depois do processo de franqueamento, ela se tornou um processo onde todas as pessoas no Brasil podem ter uma BM Vagas também nas suas cidades. Então, ela começou com você. Ela começou comigo. Que bacana. Eu achei que você era uma franqueada e você é criadora. Parabéns. Obrigada. Mas eu sou legal. franqueada também, né? Sim. Então, nós temos uma unidade, a unidade de Ouro Fino, fica sob a nossa gestão, né? E do meu marido também. E eu sempre gosto disso. Eu nunca vou vender algo para os outros que eu não faça. Então, a gente continua tendo a nossa unidade. A nossa unidade nasceu em Ouro Fino, numa cidade de 30 mil habitantes. Nós batemos todos os recordes, né? Eu participei de outro podcast esses dias com um cara muito legal, que é o Martinelli. Ele falou, você fez uma cidade de 30 mil habitantes para você falar que não tem desculpa para nenhum lugar dar errado, né? É bem Se isso. deu certo lá, e deu certo, muito certo lá. Nossa unidade lá é muito próspera. A gente faz um trabalho lá bastante
bastante relevante, né, para a sociedade, porque a gente ajuda muita gente a arrumar emprego e ajuda os empresários também a arrumarem as melhores pessoas, né? E assim, agora a gente está no Brasil inteiro, a gente já está presente em 6 estados e mais o Distrito Aqui em Federal. Pouso Alegre tem também. Tem, que é da legal. Vânia. É da Vânia. Ah, que A legal. Vânia Martinelli é responsável pela unidade de Pouso Alegre. A gente tá- Inclusive, eu acho que um dos nossos patrocinadores abriu uma vaga na BM Vagas daqui É? de Pouso Alegre. Ah, que legal. Muito bom, né? E no início era você mesmo que fazia as contratações? Eu sempre tive time de headhunters. Eu sempre tive uma cabeça de empresária, né? Então, assim, eu penso que ser consultor tinha uma limitação, né? Então, eu estou empreendendo já quase 20 anos. Eu comecei eu sou da área de marketing, né? Eu sou executiva de marketing, formada em marketing. E eu comecei meu processo de transição de carreira para a área de pessoas com 28 anos, nova ainda, né? Sim. Porque eu falei, lá na frente, isso aqui vai ficar cansativo para mim. Acho que é uma ansiedade, né? Eu já era ansiosa, já andava no futuro, né? E eu falo, com mais de 40 anos eu vou querer trabalhar menos e ganhar mais. Então eu já parei de pensar em horas, porque tem uma diferença, né? Entre o consultor e o empresário. Uma grande diferença, né? E aí eu já comecei a pensar em formatos de negócio onde eu fosse empresária. Então a BM Vagas, ela sempre contou com um time. Assim, claro, eu sou headhunter, todo mundo é headhunter na BM Vagas, eu sei fazer processo seletivo, eu faço processo seletivo, eu sou executiva de marketing, mas eu sou executiva de RH também, então, claro, todos nós temos uma essência de RH ali, mas quem faz a operacionalização dos processos seletivos é um time de headhunters. Então, quando eu abri a BM Vagas, eu iniciei a BM Vagas, eu já fechei contratos muito grandes, assim, com as indústrias, né? Eu falo que eu estou empreendendo faz mais de 20 anos. Então, assim, 20 anos, eu comecei com 28 anos, né? Eu não vou falar de números, combinado? Pra gente faz bastante tempo que eu estou empreendendo. Não precisa pra que esse assunto de... Mas, assim, faz muito tempo. Então, assim, quando eu comecei a jogar o jogo da BM Vagas, eu joguei para ganhar já. Então, de cara, eu já tinha 5 headhunters, né? Então, assim, eu comecei bem grande já. Mas o comecinho ali, eu sempre tive uma assistente. Eu nunca fiz nada sozinha, gente. Sim. Nunca. Eu evitei fazer coisas sozinhas. Eu fui a mulher que rasgou a capa da Mulher Maravilha muito cedo. Eu não sou Mulher Maravilha, eu nunca fui, sabia? Eu nunca tive síndrome da Mulher Maravilha. Eu nunca fui uma mulher sobrecarregada. Olha que bacana isso. Eu sempre tenho um monte de gente para me ajudar, eu sempre delego várias coisas, sabe? Eu não me importo em delegar, eu não gosto de fazer nada sozinha. Sempre que eu faço alguma coisa, eu faço coisas em equipe. Então, assim, respondendo sua pergunta, né, Carol? Eu nunca fiz nada sozinha. A BM Vagas, ela nunca ficou na minha mão sozinha há muito tempo. Eu sempre tive pessoas, sempre tive funcionários, eu sempre tive assistentes funcionando ali, porque eu acredito nisso, né? E é exatamente por isso que hoje você pode falar que nunca foi uma mulher carregada, porque a maioria das... Eu falo assim, empreender é você decidir fazer. Sim. E para você desenvolver uma mentalidade de empresária dentro do seu empreendimento, você precisa de capacitação, porque a gente não nasce com essa mentalidade. Nem recebe esse ensinamento na faculdade, nem em casa, né? Então a gente precisa buscar essa capacitação para você desenvolver essa mentalidade de empresário. Você ser empreendedora, para você ter sucesso dentro do seu empreendimento, você precisa aprender a desenvolver a sua mentalidade de empresária. As duas coisas são absurdamente diferentes. Eu falo que a empreendedora, ela é a que faz, ela é a que vê o problema no mundo lá e detecta que ela tem a solução para aquele problema. Sim. A empresária é a estrategista, é a financeira, é a administradora, e esses dois perfis, eles brigam entre si e eles precisam existir dentro dessa mesma pessoa. É verdade. Para que o negócio aconteça, né? Verdade. Gere resultado e tenha sucesso. E a maior dificuldade da empreendedora é ela entender que tem gente que faz melhor do que ela. Aceitar, né? Não é entender, aceitar, né? Porque a gente tem uma síndrome, assim, de achar que a gente é muito boa naquilo que a gente faz, né? Que ninguém vai fazer melhor que a gente. E é isso que gera essa sobrecarga, muitas das vezes. E agora pega
essa mentalidade, esse comportamento e leva ele para a vida. É verdade. É verdade. Sim. Aí dentro da sua casa, você acha que você lava a louça melhor que todo mundo. Nossa, eu não acho. Deus me livre. Não acho. Que a casa que você limpa é a mais Nossa, limpa de não todo mundo. acho, não acho. Você sabe que eu tenho uma máxima assim, ó, que eu sempre tô procurando pessoas melhores que eu, né? Então, Mas é por isso que você pode falar, afirmar que você nunca foi sobrecarregada. Porque o que sobrecarrega uma mulher é isso, na verdade. São as crenças, os comportamentos, a mentalidade. Eu falo com o meu menino, né? E uma das coisas que eu falo para ele, ó, pensa, né? Eu falo assim, não é muito, o trabalho legal não é o braçal, mas o mental. É verdade. Então eu conto uma história para ele, ó, tem um cara que ele vai limpar um terreno. E aí, esse terreno, ele vai cobrar R$400 para limpar o terreno. E ele, usando a cabeça dele, ele vai ver assim, olha, se eu arrumar um rapazinho para limpar para mim, que cobre uns 250, eu vou conseguir pôr ele para limpar esse terreno, ainda vou tirar um dinheiro. Mas se eu pegar uns 10 terrenos na cidade, e arrumar essas 10 pessoas para trabalhar para mim, eu vou ganhar muito mais do que os 400 e ainda posso nem trabalhar. Exato. Então, eu conto para ele. Então, às vezes é legal você ter essa cabeça de empreender, não se sobrecarregar, mas com a mente você tira essa sobrecarga e ainda ganha muito mais. Ah, com certeza. Eu acho que são papéis, né? Sim. Então, por exemplo, eu passei por essa fase que eu fui consultora, né? Quando eu fiz o processo de transição de carreira oficial, que eu saí do mercado corporativo, que eu tinha posições de liderança que eu ganhava bem, eu fui ser consultora, porque esse é o processo natural de quem recebeu um conselho, assim, ó, estuda bastante, arruma um bom emprego, né? Sim. A minha geração recebia esse conselho, né? Nossa, né? Estudei bastante, arrumei um bom emprego, e quando eu arrumei o meu bom emprego, eu falei, gente, não é bem por aqui que eu vou atingir os meus objetivos, né? Porque eu sempre fui empreendedora, sempre fui vendedora, né? Eu vendo coisas na rua desde pequena, né? Eu tenho essa história. Enquanto as crianças estavam brincando, eu estava fazendo quadrinhos de gesso para vender na calçada. Então, o mercado corporativo, ele não me deixava chegar onde eu desejava. Eu queria tudo que Deus tinha para mim, sabe? E a hora que eu vi que numa organização eu ia ter aquilo que queriam me pagar, né? Os budgets ali das áreas, eu falei, não, eu preciso voar sozinha. E aí, meu primeiro processo foi ser consultora. E quando eu decidi ser consultora, eu percebi que, assim, foram duas alegrias. Quando eu enchi a minha agenda e quando eu esvaziei a minha agenda. Porque eu percebi que se eu tivesse uma questão de saúde, por exemplo, eu não trabalhasse, eu não receberia nada. E eu percebi que o pior dos cenários não era você ser CLT. O povo hoje briga com o CLT, né? Ninguém quer ter carteira de trabalho, não é isso. Ser CLT é muito bom. Porque o CLT pinga na sua conta todo mês, você tem férias e 13º. Agora, o consultor, se você não trabalhar, como é que fica? Qual a segurança você tem? Né? Então, eu tive esse entendimento. Autônomo também, autônomo, né? O autônomo, não é? E eu falei, gente, isso aqui não é bom. Ser autônomo não é bom, porque se eu trabalhar, eu recebo. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Então, eu preciso criar uma sistemática que as coisas funcionem sem mim, né? Ou através de mim. E foi aí que eu fui formando. Olha, para a gente chegar no modelo da BM Vagas, foi seguramente mais de 10 anos. Muita experiência do que a gente quer para nossa vida e o que a gente não quer para nossa vida, né? Mas essa conclusão que eu cheguei muito rápido, tá? Então, assim, eu falei, nossa, isso aqui... Você só não sabia o como, né? Eu não sabia o como, porque a gente não tem escola disso. Mas né? eu falo sempre, dentro dos meus processos terapêuticos, eu falo muito com as minhas clientes, eu falo, gente, o como nunca foi problema nosso. O como é com ele que sabe do como. O como é só ele que sabe. A gente nunca sabe como que vai ser o como, né? O importante é você ter clareza do quê. E onde você está, onde você quer chegar. Era isso que eu buscava. Eu buscava um negócio que me desse liberdade. Porque eu sou um bicho solto, entendeu? Eu quero mudar de lugar. Eu cheguei em Ouro Fino na pandemia. Eu morei 22 anos. Você é de onde? Eu sou de Ouro Fino, saí de Ouro Fino com 17 anos, fui embora estudar. Aí eu morei em Campinas, fiz faculdade, fiz PUC e já passei num processo seletivo num banco em São Paulo e já fui para São Paulo empregada, fiz transferência da faculdade e morei lá. Em São Paulo eu morei 22 anos, tá? Então fiquei casei, cheguei solteira, me casei, me formei, me casei, tive filho em São Paulo, tudo na pandemia, minha mãe ficou doente. E aí eu vim para Ouro Fino num dia, assim, aleatório.
que ela me ligou, ela senti que ela não estava muito bem. Ela foi uma das primeiras pessoas infectadas com Covid no Brasil. E eu vim num domingo à noite, nunca mais voltei para São Paulo, porque eu não pude mais voltar. Tava em lockdown, né? Logo entrou em lockdown, minha mãe ficou internada, eu tirei minha mãe do hospital, cuidei dela em casa, etc. E foi um processo e tava tudo fechado, né? E eu falei, gente, tô achando que eu consigo viver aqui. Porque eu já tinha aprendido a trabalhar online nessa época, eu já tinha saído um pouco do processo do ser Presencial. consultora, do ser autônoma. Eu já não era autônoma nessa época, eu já tinha equipe já. Mas eu falei, eu consigo fazer gestão dos negócios tudo online, gente. Isso aqui vai ser maravilhoso. Morar aqui em Ouro Fino, qualidade de vida. E a gente mudou para Ouro Fino, né? A princípio, Seu esposo trabalhava com provisoriamente, você? São Paulo. Não. Tinha o negócio dele, meu marido veio da área comercial de empresa de paisagismo. Olha que Trabalhava legal. em empresas grandes de paisagismo. E ele falou, o que eu vou fazer em Ouro Fino? Eu falei, olha, fique em paz, vai dar tudo certo. Pior que está, não vai ficar, porque tá tudo fechado em São Paulo. E ele rapidamente se recolocou em Ouro Fino, a gente tinha muito networking também. Eu já tinha trabalhos de RH, eu já fazia. E a BM Vagas nasceu nesse cenário. Porque o meu marido, quando a gente chegou em Ouro Fino, a gente rapidamente, através de networking, a gente recolocou. A gente se recolocou, ele se virou, já trabalhava online. Só que eu pensei assim, ó, como as pessoas que não têm networking conseguem emprego aqui? Sabe como elas conseguiam emprego lá? Batendo de porta em porta, levando currículo de papel, conversando assim. E assim, não era uma coisa democrática. Não é todo mundo que conseguia, era meio indicação, né? Falei, isso que não é justo. Vamos implantar um processo que seja tudo online. Então, a BM Vagas ela é 100% online. As pessoas cadastram gratuitamente o currículo na plataforma. O nosso time de headhunters tem acesso a essa plataforma. Ele faz o processo, elas fazem o processo seletivo para todas as empresas home office. Né? E dessa forma acabou essa coisa, ou da indicação do amigo do fulano, da pessoa que tem um sobrenome, de uma pessoa que é importante, que só essas pessoas conseguem as oportunidades. Sim. Lá agora não, todo mundo passa pelo mesmo processo seletivo, todo mundo cadastra na plataforma, a gente começou a descobrir vários talentos, porque a gente faz testes de comportamentais, né? Testes de vocacionais para entender ali quem é bom, Direcionar, né? direcionando o profissional. Então a gente tem descoberto pessoas que jamais teriam oportunidades porque a gente seleciona por comportamento, por competências, e acabou aquela coisa, sabe, do filho do fulano, porque no interior tem isso, Sim. não tem? Tem. Como que é? Através de entrevistas, você vai descobrindo seus talentos? Como que é? Também, nosso time de Headhunters faz a entrevista por competência, mas no nosso sistema a gente tem um teste que chama DISC, né, que é um teste comportamental, que meio que ele já dá direção para o tipo de profissão que essa pessoa é boa. O perfil. Ele já gera um Que legal. relatório no nosso sistema, ele preenche o currículo, faz o teste. E no teste comportamental, a Carol conhece que ela é terapeuta, né? Já sai ali qual a área que essa pessoa deve Eu uso o ingressar. DISC dentro Você do usa, né? processo. Sim. E então 100% dos nossos candidatos hoje vão para o cliente já com o DISC. Então, isso faz com que a gente seja mais assertivo, Sim. né? Nisso, faça uma engenharia de vaga muito mais assertiva e ajuda a pessoa que às vezes foi lá. Que vaga que você quer? Qualquer uma. Não é qualquer Ajuda uma. até ela se encontrar ali, né? Exatamente, exatamente. É porque o teste, ele vai mostrar quais são os seus dons, as suas habilidades e as suas sombras. Uhum. Gente, vamos interromper o nosso bate-papo um minutinho para a gente falar de uma pessoa muito especial. Vocês estão vendo os meus cabelos loiríssimos? Quem cuida deles é o Assis, um cabeleireiro já famoso aqui em Pouso Alegre. Ele também dá curso, ele forma novos profissionais. Ele é conhecido como Mãos de Tesoura, porque literalmente os cortes dele é sensacional. Uma pessoa que eu amo e admiro muito como profissional, como pessoa, e é um parceiro nosso. Se você também deseja ser um parceiro nosso, entre em contato com a gente. Assis, um abraço, eu amo sua vida. Betânia, vamos falar das facetas da mulher moderna. Certo. O que você quer saber, Carol, das facetas da mulher moderna? A mulher moderna, a mulher não tão moderna. Eu falo que nós somos filhas, netas da geração Mulher Maravilha, né? É a mulher que
uhul, eu vou conquistar meu lugar no mundo, e aí agora eu preciso fazer tudo. E aí ela deixou de ser aquela mulher que trocava receita com a vizinha, que lavava roupa e fazia bolinho quente à tarde, e foi conquistar o meu lugar no mundo. É uma mentalidade muito implantada através do feminismo, né, no nosso meio, porque eu penso assim, Deixou de ser feminina, né? Então. na verdade, essa história de vou conquistar meu lugar no mundo adoeceu muito as mulheres, porque Verdade. nós temos o nosso papel Exato. e o homem tem o papel dele. Verdade. Então, em nenhum momento a gente deixou de ter o nosso lugar no mundo. Existiam e existem papéis, que é papel da mulher e papel do homem. E quando a mulher deturpou, distorceu essa verdade, né? Ela foi conquistar o seu lugar no mundo e aí ela foi provar que ela tinha a mesma força que o homem, sendo que nem fisicamente a gente não tem essa força. Nós podemos sim fazer tudo que a gente quer. Eu posso trocar o pneu do meu carro, mas quem falou que eu preciso fazer isso? O que eu quero, né? Né? Eu não trocar. quero Não também. quero Eu também Aliás, eu não quero trocar pneus, eu não quero pagar as contas da minha casa, eu não quero abrir a porta do meu carro. Se puder, eu posso não quero dirigir também. Exato. Exatamente. Eu dirijo por necessidade. Disso, né? Quando eu vou dirigir, assim, eu tô sozinha, né? Eu tenho o costume de entrar no banco do passageiro, mesmo quando eu sou motorista. Às vezes sai com alguma amiga, assim, Automático, sabe? Eu já tô automático. Porque, assim, eu valorizo muito, né, o papel do meu marido nesse sentido. Eu sou uma mulher muito forte, se vocês imaginam, né? Sim. Vocês, só do jeitinho É já muito dá pra perceber, empreendedora, né? dominante, Não é executora. fácil, né? Executora, exatamente. Então, assim, eu sou uma mulher muito forte, uma mulher muito dinâmica. Para ser um homem, para liderar uma mulher dessa, né? Não é qualquer homem que lidera uma mulher dessa. Ele tem que né? ser maduro. Ele tem que ser muito maduro, né? E eu falo que, assim, assim, eu não tenho intenção em competir com ninguém. Né? E eu acho que as mulheres elas querem competir com as outras, elas querem competir com o outro. E esse lugar não existe, né? Esse lugar de Exatamente. competição, assim, ele é meio chato, assim, ao meu ver. Eu não gosto nem dessas coisas muito feministas, assim, Também. não me cabem muito, sabe? Porque assim, eu não vejo, eu não sinto isso, eu não sinto que os homens me diminuem, muito pelo contrário. Eu acho que eu sou super bem recebida, eu sou super, assim, respeitada. Eu não sou assediada, eu não vejo essas coisas, eu não sinto essas coisas, então assim, eu sou super bem resolvida. No meu casamento, o meu marido é extremamente amável, extremamente gentil, né? Extremamente apoiador de quem eu sou. Ele não compete comigo também, a gente não tem essa coisa ruim, né? Que muitas vezes eu já tive alguns namorados antes, né? Chatos, rapaz, vocês podem cortar depois. Eu nunca tive namorado, casei só com meu marido, mas assim, eu já tive relacionamentos anteriores que os homens queriam competir comigo. Entendeu? Então, mas por quê? Porque os homens, eles precisam ser mentalidade, né? Porque quando você se casa com um homem seguro, ele não tem medo de deixar você crescer. Exatamente. Porque ele tem o lugar dele também, ele sabe quem ele é. E aí dá tudo certo, né? Sabe o que eu costumo dizer? Você quer saber se um homem é bem sucedido? Olha para o cabelo da esposa dele, para a pele da esposa dele, para o carro que a esposa dele anda, para a roupa da esposa dele. Exato. É assim que você olha se um homem é bem sucedido ou não. Porque eu sempre brinco assim, gente, que para você ver se o homem é bem sucedido, olha para a cara da mulher dele. Tem mulher que tá de mau humor, né? Tá triste, tá com cara de frustrada, cansada, esgotada, irritada, entendeu? Então a gente diz, né? Quando as coisas não estão bem com a gente fala. Mas uma coisa que é legal de falar sobre o papel da mulher moderna, e falando sobre papéis, né? Que é muito legal essa questão aí, é sobre o modelo de trabalho da mulher hoje, né? Porque assim, eu acho que essa coisa da gente querer trabalhar, a gente precisa aprender a administrar as coisas melhor, tá? Então, primeira coisa, ter uma rede de apoio ela é fundamental, porque não dá para fazer tudo,
tá? Não dá para você ser uma super empresária, ter vários negócios, ter uma empresa que fatura 1 milhão, lavar louça, lavar roupa, cuidar dos filhos, ter A melhor mãe do mundo. melhor mãe Uma do coisa vai- mundo. vai Aqui não ficar perde por nenhuma conta, né? reunião na escola, escola. que leva no balé e assiste a aula. Uma ótima esposa, sempre disposta. Gente, essa mulher não existe. Tá? Ela é a Mulher Maravilha. Não sei onde ela vive, eu não sou. Pois é, por isso Não faz que, nada bem feito, né? Faz tudo de qualquer ela jeito. faz né? tudo para todo mundo, só que essa mulher adoeceu. Então, eu acho que essa mulher nem existe, na verdade, Eu porque também ela acho, é não tem como dar criada conta de tudo isso. Só existe. se for um robô. Né? Ela existe, gente. Ela Eu existe. nunca vi uma Eu mulher tenho que dá muitas conta de clientes tudo. assim. Eu tenho muitas clientes assim. Mas faz tudo mal feito, elas, tudo mais ou elas menos por- existem e aí elas chegam para mim destruídas. Então, mas Né? Empoderadíssimas, mas sem um pingo de identidade. Hum. Super bem-sucedidas, mas solitárias. então, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Entende? Eu vi muito Por isso que eu falo que o projeto falhou. Nós somos netas, filhas dessa mulher. E aí é inevitável você entrar nesse papel da Mulher Maravilha e você não deixar o seu feminino esquecido. Então, Porque a energia masculina é essa energia de execução. Aí você precisa ter muito essa energia de execução. E aí você vai ficando cada vez mais masculina. E para Mas você ficar cada vez mais masculino, você tem que se desfazer do seu feminino. mas essa mulher aí, poderosa, bem-sucedida, ela não faz tudo de casa, né? Ela faz um ou outro também, né? Porque existe essa que é bem-sucedida, que fatura 1 milhão e que cuida da casa, é boa Não esposa. tem. Alguma coisa vai dar Não errado é. nesse cenário aí, não vai Algo dar que dá certo. errado é a saúde dela, é o que eu ia te falar. Ela precisa começar a desfazer do feminino dela. Então, essa mulher perde o útero, o ovário, o peito, ela adoece. Porque a gente pensa assim, se ela é bem-sucedida, uma CEO, ela não vai conseguir ser uma boa mãe. Porque ela não vai estar presente. Mas ela nem Ela não sempre. vai conseguir entregar. Eu acho assim, ou vai ser boa mãe, ou vai ser boa CEO. Não tem como ser as duas Eu não juntas. vejo as duas. Eu não consigo Eu não ver isso. consigo ver, eu não conheço Não ninguém. consigo, Pode vai ser ser que tenha, uma coisa vai coisa ficar a fora. desejar. Uma coisa vai ficar. Minha filha, eu tô criando uma mini CEO, né? Minha filha tem 9 anos. Eu tô no grupo da mãe da escola, né? E aí elas fizeram um grupo que ia ter um trabalho na casa de um amiguinho na sexta-feira passada. Elas fizeram um grupo, gente, as crianças vão na casa de alguém fazer lá e eu acompanhando, cheio de reunião, falando, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí chegou o áudio da minha filha para uma das crianças. A minha filha falando assim, gente, já comprei tudo, viu? Todos os materiais já estão comprados, eu já tô levando para a escola. Ela já tinha combinado tudo já com os amigos e ela tinha providenciado tudo. Ela comprou, ela pagou, a Mel tem Pix já. Ela vai na papelaria, comprou, Quantos entregou anos? 9 anos. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente acaba criando um filho conforme a gente vive ali também. Ela é extremamente independente. A minha filha fica sozinha, ela vai. Só que eu tenho rede de apoio, né? Meu sogro passa, pega ela e ela sabe já. Ela chega da escola, já faz as tarefas dela, entendeu? Então, assim, e às vezes ela me cobra. Ai, mãe, fica mais comigo. Eu falo, engraçado, quando você tá com suas amigas brincando, você não quer ficar comigo, né? Uhum. Então, também tem uma falácia aí das pessoas, dessa cobrança em cima da gente que eu não aceito, né? Porque Sim. eu tinha uma amiga minha que ela falava assim, ó, todo filho quer a companhia da mãe, até ele querer ir pra Disney. Porque daí, ó, quem paga? Entendeu? Sim. Sabe o que eu descobri agora, recentemente, em um curso que eu tô fazendo? Toda criança necessita diariamente de 20 minutos de atenção Tá plena. vendo? 20 minutos. 20 minutos de atenção plena. Eu conheço algumas mães que pararam de trabalhar e ficaram em casa surtando com as crianças. Na televisão, no Adianta celular, nada também, brigando com a né? criança, porque ela sujou a casa que eu limpei. Aí o que adianta? Que chatice, né? O que resolveu? Então, eu sou super bem resolvida com essa questão de não sou Mulher Maravilha e não sou mãe, sabe? Essa mãe maternidade ativa. Aliás, Deus é bom, né? Você sabe que quando eu engravidei, eu tinha plano de ser maternidade ativa, sabe? Eu queria amamentar e eu ia ficar 2 anos sem trabalhar. A gente fez acordo, eu e meu marido. Quando eu tiver filhos, vou parar de trabalhar e vou ficar em casa amamentando. Vou ter parto. Fiz acompanhamento em casa de parto, porque eu ia ter parto na água. Você imagina, Natural. né? Natural. Fiz todo aquele projeto. Gente, 42 semanas não também tive um era dedo, dessa. Eu era dessa. não tive um dedo de dilatação.
Não consegui o parto natural. Aí, maior sofrimento, tentei indução, aquele sofrimento. Quer saber? Faz cesárea, para com esse sonho, não nasci para isso, fiz cesárea. Daí falei, agora vamos amamentar, né? Porque pelo menos contratei uma doula maravilhosa para me apoiar no processo de amamentação. Comprei sling para pendurar uma criança. Eu ia sair desse perfil, né, executivo. Eu falei, não, agora eu vou ser. Não tive uma gota de leite. A doula saiu, falou, Betânia, você não tem jeito, não vai sair nada. Compra uma lata de leite aí, que é suplemento maravilhoso, vai dar tudo certo. Não consegui amamentar, não tive parto normal. O que eu vou fazer? Eu até tentei, mas não deu certo. Então, Deus falou assim, não existe essa mulher, não se frustre, entendeu? Eu tentei, eu não consegui, né? Eu admiro quem consegue, não conheço, mas se existir, né? Eu admiro, porque eu falo, olha, essa mulher é incrível, né? Eu não digo assim, ser CEO que fatura milhões, mas é aquela mulher que tá sempre disponível para fazer tudo para todo mundo, sabe? Sim. Uhum. Essa é a verdadeira Mulher Maravilha. É sim. Tá que sempre quer ser, né? disponível para fazer tudo para todo mundo. Ela tem os perfis, né? A salvadora, a boazinha e a guerreira. Sim. Ela quer ser aceita, né, Carol? Exatamente, mas isso daí é frutos de feridas emocionais. Verdade. Que tá reverberando no comportamento dela, porque não é um comportamento funcional e saudável, Verdade. entendeu? Não é. Essa mulher, a tendência dela, eu falo, é igual 1 mais 1 são 2, é adoecer. Verdade. Não tem como. Uma Verdade. pessoa que está o tempo todo disposta a fazer tudo para todo mundo e nunca lembra de si, ela não... Porque a verdadeira Mulher Maravilha não é essa mulher que fatura milhões, que é a CEO, não é. A verdadeira Mulher Maravilha é aquela mulher que faz tudo para todo mundo e nada para si. Sim. É um sentimento Sim, dela de querer exatamente. querer fazer tudo pro outro e não focar em si mesma, Então né? ela busca o tempo todo o quê? Reconhecimento, aprovação. Então ela tenta o tempo todo ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor filha, a melhor nora, a melhor funcionária. E aí ela jaz e blas. É verdade. Você sabe que eu tenho muito esse perfil que busca, né, a oportunidade da BM Vagas, que são as mulheres que buscam trabalho home office. Nossa, se você falando agora, gente, entendi tudo agora que está acontecendo. A mulher que busca trabalho home office tem uma confusão enorme, né? Porque muitas pessoas querem um trabalho home office e elas chegam na BM Vagas com essa intenção. Elas querem fazer tudo e trabalhar também da casa delas. Betânia, eu vou te cortar e a gente vai parar aqui por um pouquinho e no próximo bloco você conta pra gente isso, por favor? Tá ótimo, Então, vamos lá. Vamos lá. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Renasço a cada momento, meu destino na vida.